Nação flamenguista, o Flamengo venceu 2-1, o Vitória, né? Um jogo difícil, mas o Flamengo jogou muito bem, né, pessoal? Poderia ter saído de campo, goleado o Vitória, né? No primeiro tempo perdeu vários gols, Everton Cebolinha, Juninho mais uma vez perdendo gol, mas sendo participativo, né, com o time. Então o torcedor flamenguista tá animado, né? Porque o Flamengo, além de vencer, continua naquele padrão de jogo dele, continua vencendo, continua convencendo. E a mídia de todo o Brasil fazendo vários elogios, né? Porque queira ou não queira, o patamar do Flamengo é outro, né? O patamar do Flamengo tá lá em cima, né? E a mídia de todo o Brasil traz isso em pauta, né? Como é que o Flamengo vai conseguir manter esse futebol que vem apresentando, pessoal? Hoje o Flamengo venceu, 4 pontos, é um dos líderes do campeonato. A gente sabe que a competição é longa, é uma competição onde só vai terminar em dezembro, mas é claro, o Flamengo sempre mantendo o mesmo padrão de jogo. É isso que a mídia discute. Claro, o flamenguista fica animado, né? Que o time do Flamengo, a cada dia que passa, vem em evolução, vem cada dia jogando um futebol melhor. E o torcedor flamenguista não podia ficar de outra maneira não ser feliz, né? Porque o Flamengo de Felipe Luiz é um time que envolve o adversário, não deixa o adversário jogar. O Vitória até conseguiu achar um gol, um chute desviado, a bola entrou. Mas o Flamengo dominou amplamente, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Fazendo diversas funções e fazendo bem diversas funções. O Arrascaeta é um jogador que não precisa ficar aqui falando muito, né? E o gol, concordo com o Jean, o gol é incrível, né? De qualidade, um jogador que tem tanto recurso que ele pode pensar algo que os outros não tiveram a menor capacidade de imaginar e ele fazia aquilo parecer muito simples. E nesse caso, só ressaltar, né, Marra, roubando a bola. Sim. Esse é o ponto especial. É um absurdo fazendo também, algo né? que não é muito comum. Talvez é até mais surpreendente do que a genialidade do gol, da maneira que ele fez o gol. Não, isso é mais surpreendente. Mas então, Marcelo, eu não sei se esse vai ser o meio campo da temporada. E aí vai uma dúvida em relação ao De La Cruz. Porque com o Gerson você pode contar em qualquer situação. De um tempo para cá, o Alan tem sido mais utilizado. Mas ele faz como primeiro também. E ele já foi um jogador que foi, com o Sampaoli, ele foi utilizado até como ponta. E ele sempre entregou bem, ele rende muito bem. E essa é mais uma das virtudes do elenco e da abordagem que tem o Felipe para o elenco. Ele pode mudar o time e ele não vai oferecer tanta tranquilidade assim para quem não está jogando bem. Mas vou ser muito sincero, fiquei preocupado com o Vitória na primeira rodada, no jogo contra o Juventude. Sim. E o Vitória de hoje... Bem melhor, né? Bem melhor. Competindo, E veja o tamanho do desafio. Era jogar contra o Flamengo, era jogar contra o Flamengo depois de uma sequência de resultados que não são agradáveis, inclusive de Sul-Americana, e o Vitória obrigou o Flamengo a ser Flamengo. Hoje o Vitória fez um jogo muito legal, obrigando o Flamengo a jogar. Mesmo jogando, perdeu, né? Tem isso também, já são 5 jogos já sem essa vitória, mas na Sul-Americana o Vitória foi muito mal. Sim. E aí vai para um campeonato brasileiro, eu continuo muito preocupada, ainda mais com a derrota. Continuo muito preocupada porque é um Flamengo que encontra uma bola e consegue fazer um gol com o Bruno Henrique e ganha a vitória. O Vitória foi muito valente no jogo de hoje, como o Sport jogou muito bem contra o Palmeiras, a gente vai falar já os dois times nordestinos que receberam as duas maiores potências do futebol brasileiro. Sobre o meio campo do Flamengo, acho que tecnicamente esse é o meio campo ideal, mas sempre tem muitas variáveis impactando isso. E acho que especialmente a parte física. Quantas vezes durante a temporada a gente vai ter Pulgar, especialmente De La Cruz, Arrascaeta e o Gerson, bem disponíveis e bem fisicamente para fazer parte desse meio campo. Pós-data FIFA, quase nunca. Tem sido raro. O Arrascaeta é um jogador que vem convivendo com muito problema físico. O De La Cruz, o Tite falou bastante sobre isso na última temporada. O De La Cruz assim, claramente sentiu o impacto de sair do futebol argentino, impacto físico, e vir para o futebol brasileiro. Aproveitando o elenco, você pega, por exemplo, hoje com o Gerson joga pelo lado, o Gerson vai construir por dentro, mas você tem a volta do Wesley. E aí você tem o jogador agudo que está em grande fase, né? De novo. Fazendo bastante o lado de campo, que o Gerson não faz a linha de fundo. O Gerson vem criando por dentro. Aí ele traz o Gerson para segundo. Você tem reservas que são atacantes de fato, diferentes do Wesley, mas que vão para a linha de fundo. Daqui a pouco tem o Pedro. Pode achar que em algum momento, como você pode jogar com um atacante de lado de campo, seja alguma coisa mais inteligente do que... Porque você tem um centroavante ali, que pode também sair da área, mas para a bola chegar mais pela linha de fundo, de frente para o Pedro. Você pode, em outros jogos, jogar com Pedro e Juninho.
jogar num 4-4-2, porque o Juninho sai muito da área, o Pedro se movimenta. Enriquecer as questões coletivas e torná-las eficazes, usando todo o potencial do elenco, é a missão do técnico. A missão do técnico não é arranjar um time titular. Quem tem que arranjar um time titular é técnico que tem elenco super limitado. Então, eu só dei algumas ideias aqui que são muito óbvias, mas óbvias comigo falando no ar-condicionado, muito possíveis na teoria, mas quem implementa isso é o treinador. E é muito claro, né, Vitor, que assim, se eu jogar sem o Arrascaeta e sem o Gerson, você vai sofrer mais, você vai ter mais dificuldade. Por mais que tenha um elenco espetacular, assim, são 2 jogadores, é um jogador espetacular e é um outro que pode fazer a função dele sem cair tanto. São os construtores. No meio de semana a gente viu isso. E são jogadores que têm uma afinidade com a bola diferente. No meio de semana a gente viu o Luiz Araújo, que já jogou assim outras vezes. Já jogou assim com o Tite, que já jogou assim na Major League Soccer, pelos 2 lados ou por dentro. Mas é diferente da dinâmica, na forma que recebe a bola. Ele recebe a bola pensando em partir. O Arrascaeta e o Gerson recebem a bola e já imaginando o que vai acontecer. Já imaginando a próxima jogada. A gente está falando de armadores, daqueles jogadores diferentes por dentro. E foi o que aconteceu no meio de semana, não tinha nenhum dos 2. Hoje, você pode se dar ao luxo de, sim, guardar o Arrascaeta em um jogo ou outro. Contanto que tenha um jogador como o Gerson, por exemplo, que hoje até foi recuado, para jogar adiantado. Porque ele faz. Ele consegue fazer as funções. O padrão pode ser isso que eu estava falando. Bom, beleza, eu não vou ter o Arrascaeta, o Gerson vai jogar, entendeu? E joga. Criar esses padrões que certamente o Felipe vai acabar criando. Como ele não teve contra o Deportivo Táchira, é claro que é uma equipe que sofre um pouco mais. Por isso que eu penso assim, ele vai ou não vai vai ter os seus titulares? Ou colocamos o Gerson e o Arrascaeta como os jogadores que estarão nos principais jogos, e aí sim podemos colocar como jogadores titulares, e os outros ele consegue mesclar de várias formas. Você fala de cadeira cativa. Se for pensar em 3 que, se estiverem em forma, jogam sempre, são Gerson, Arrascaeta e Pulgar. Sim. Até pelas opções de banco, o Arrascaeta, como a Rafa falou, é um construtor, mas que tem o drible, o arranque. O Gerson é um construtor mais inteligente, um cara que vai pensar mais o jogo, articular, ocupar melhor os espaços do campo. E o Pulgar é disparado o melhor marcador que o time tem no meio campo, além de ter um bom passe. Quando você tira, como você falou, no jogo do meio de semana, o Gerson e o Arrascaeta, o Felipe usou 4 jogadores avançados, só que ninguém sabia jogar entre as linhas. E aí faltava a profundidade. Para esses caras, ter a opção de drible. Porque, por exemplo, o time hoje do Vitória está marcando o Gerson, está marcando o Arrascaeta. Vai sobrar mais espaço para o Everton Cebolinha eventualmente receber uma bola no mano a mano. Se houver alguma inversão de jogo para isso acontecer, esses caras têm muito mais condições de fazer. O Arrascaeta associa muito bem com quem joga do lado esquerdo. Porque as associações basicamente são Arrascaeta e Cebolinha, Wesley e Gerson, do outro lado. Né? Então são construções que estão muito bem definidas. Só acho que o Felipe, com o tempo, e esse é um desafio enorme, porque não tem tempo para treinar. Sim. Se ele tivesse uma semana, todas as semanas para treinar, ele viria com uma novidade ou com uma coisa a mais sempre. Eu não sei como é que ele vai fazer o que eu digo que pode ser feito a mais, jogando quarta, domingo e o Mundial, que outras equipes vão ter de período para se acertarem. E assim... Não sei se é viável fazer isso. Passou muito tempo viajando também, teve um treinamento antes da partida de hoje. E o futebol brasileiro, ou o campeonato brasileiro, eu não sei de onde a gente tirou que os jogos são fáceis. Os jogos são difíceis. E desse ano... Os primeiros 5 minutos poderia estar 2-0, mas não estava. E esse ano talvez seja um dos mais equilibrados da história. E tinha tomado um gol antes. Os jogos são difíceis. Claro, porque você vai pensando, os principais adversários, os adversários que sobem, os adversários ali que estão lutando, o que sempre vão lutar contra o rebaixamento, são os considerados mais fáceis. Mas é claro que é muito difícil jogar contra o Vitória no Barradão. Porque, vai ser difícil. Mas é mais difícil jogar contra o Vitória no Barradão ou contra o Palmeiras no Allianz Parque? Na teoria, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mas Flamengo... acho que... Vai, fala. Não, assim, o Flamengo convive com uma cobrança, e é uma cobrança que acho que vem mais de um lado mais passional, né, do que a já passional torcida rubro-negra, e talvez de uma parte também da imprensa, com essa sombra de que o Flamengo, se não ganhar de todo mundo e se não jogar bem, assim, bem vistosamente, todos os jogos, temos um problema aí. E não é assim. Não é assim. Eu já falei isso aqui algumas vezes. O Flamengo não está para o Brasil como o Paris Saint-Germain está para a França. É diferente. O nível aqui é muito mais alto. Claro. Embora o trabalho do Felipe seja um trabalho espetacular,
a distância ela tem diminuído, porque os concorrentes têm melhorado em massa. Tem tido cada vez mais adversários capazes de ganhar o Flamengo, embora o Flamengo tem jogado bem? Sem sombra de dúvida, pessoal, mas é como a galera aí diz, né? Nem sempre o Flamengo vai amassar, vai passar por cima, né? Mas o importante é que a evolução da equipe, marcando pressão, DNA da equipe, Felipe Luiz usando o máximo o seu elenco. Então, sem sombra de dúvida, isso aí é uma crescente da equipe, né? Não podemos achar que todo jogo vai ser fácil, o Flamengo vai amassar. Não existe isso, pessoal. Não existe isso, né? Uma derrota apenas. Na função. Desde que chegou no clube. Na função dele, ele também está aprendendo. Impressionante. Sim. Meu ponto é a discussão, a cobrança, a exigência de time titular para o Flamengo, acho que vale menos do que para qualquer outro time. Quer dizer, exigir que o Flamengo tenha um time titular que jogue constantemente, eu acho que não faz sentido a partir do momento que você tem um elenco como esse. Porque realmente são muitas as opções. E aí, quando você tem tantas opções, o importante é você usar também todas essas opções para não te criar outro tipo de problema, que acho que é algo muito comum no futebol também. Então, acho que a hierarquia dos jogos... E ele estava do outro lado do balcão há pouco tempo. Ele sabe exatamente como as coisas funcionam. Talvez a própria liberação do Gabigol do jeito que foi, passe muito por ele falar, cara, eu quero resolver as coisas aqui de outro jeito. Mais fácil sem ele. Não quero ter problema, mais fácil sem ele. Então, eu acho que não faz muito sentido, assim, a gente exigir do Flamengo um time titular, ainda que, ok, como o Flamengo é o melhor elenco, é o melhor time, ou pelo menos tem o potencial para ser o melhor time, é normal que no jogo grande, no jogo da hierarquia maior, o Flamengo é que resolva quem ele vai pôr em campo. Sim. E o outro é que escale pensando no Flamengo. Sim. Mas aí nós estamos falando o quê? De, sei lá, 10, 11 jogos na temporada. Tá. Estamos falando mais de mata-mata, talvez. Então, estou falando dos 7 jogos de Libertadores e aí um outro jogo de brasileiro mais decisivo que vai ser prioridade do Flamengo, como a gente viu, inclusive, na escalação de hoje. Acho que esse é um ponto importante também. O Flamengo cumprir aquilo que ele prometeu e prometeu de maneira inteligente. Eu acho de que o brasileiro... Cara, o brasileiro é muito grande. O brasileiro é um campeonato enorme, é um campeonato difícil e é um campeonato que quem tem o melhor elenco tem indiscutivelmente mais chances de vencer do que qualquer outra equipe. Ao contrário da Libertadores. Você pode falar, beleza, o Flamengo tem mais chance na Libertadores. Mas essa mais chance não é... Mas um jogo ruim. Não é a mesma coisa. Um jogo ruim te elimina, uma arbitragem pior te elimina, enfim. E é engraçado a gente discutir os titulares do Flamengo, porque como é um time com tantas opções, como já citamos aqui, fica difícil de sabermos qual é o principal time. Por isso que entra na discussão o time titular, ou quais são os principais jogadores para o Felipe Luiz. São todos eles. Mas saberemos ao longo da temporada, de acordo com o adversário. Eu acho que dá para ter uma ideia, assim. Mas de acordo com o adversário, de acordo com você vê. Claro, do meio, assim, os laterais, o Wesley Alexandro, os Léos são os zagueiros, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, Pedro quando disponível. Sim. Enquanto o Pedro não tiver, ou Everton, ou Juninho, e aí depende do jogo. Isso. E aí ele vai poder, mas ele vai poder utilizar todo o banco de reserva, todo o seu elenco. Sabe e assim ele vai conseguindo ganhar jogos importantes. O Santos histórico de Pelé, aquele que jogou quantas vezes? Sei lá, pouquíssimas, né? Se a gente... O próprio Flamengo de 19, o time titular jogou poucas vezes juntos, muito menos do que o imaginário popular imagina. Porque tem que ser assim. Porque tem que ser assim. Porque se você for escalar sempre os mesmos 11, você quebra a cara no calendário do futebol brasileiro. Quebra os caras. Deles você quebra outras coisas que não as caras, né? Mas assim... Pois é, mas não que precise também, né? O Arrascaeta, ele não precisa quebrar nada, porque ele realmente já está com uma parte física muito frágil. Desde a temporada passada, nessa temporada não está sendo diferente. Bom, vamos ouvir o Felipe Luiz. Ele está falando... Pois é, nação flamenguista. O Flamengo venceu mais uma partida aí contra o Vitória. Jogo esse que, pra mim, o Flamengo jogou super bem, já fez uma grande partida. Nos 15 primeiros minutos já poderia estar ali 2-0, 3-0 pro Flamengo. Mas é como eu digo, né? O Flamengo sempre perdendo muitos gols. A finalização é um problema no Flamengo. Mas graças a Deus voltou a criar, né? No jogo da Venezuela não teve tantas oportunidades assim. E eu sempre digo, né? Libertadores, estreia fora de casa, gramado, campo reduzido, a arbitragem não favorece, então é um jogo onde a gente tem que ir e tem que vencer, não importa como seja, jogar bonito e isso aí fica em segundo plano, né? Já no jogo do Brasileiro a gente fez uma boa partida contra o Internacional, para mim o Flamengo merecia ter saído com a vitória, ok, empate, e contra esse jogo do Vitória, como eu disse,
15 primeiro minuto poderia estar 2-0 para o Flamengo, 3-0. Juninho participativo, perdendo o gol. Everton Cebolinha participativo, perdendo o gol. Mesmo assim, o Flamengo abriu o placar e o Vitória, o único ataque que foi, podemos dizer assim, né? Claro, eles ainda tiveram alguns ataques perigosos, mas não se compara, não se equivale o termo ofensivo quando se compara com o Flamengo, né? Mesmo assim, fizeram um gol, uma bola desviada, a bola entrou. E o Flamengo ainda foi lá e conseguiu a virada, né? Mas é como a galera da bancada aí falou, pessoal. Nem sempre o Flamengo vai vencer e passar por cima. Nem sempre o Flamengo vai vencer e atropelar os seus adversários. A verdade é essa, né? É claro, todo torcedor flamenguista queria que quando o Flamengo chegasse em campo, passasse por cima dos seus adversários. É a realidade, né? Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. O importante, jogar, vencer, ter rendimento. E o principal, o desempenho da equipe. Quando a equipe começa a desempenhar, quando a equipe começa a jogar bem, o Flamengo vai estar mais próximo da vitória, né? Isso é um fato. É um fato que todo mundo já sabe, né? Sei que muitos torcedores vão dizer, não, mas o Flamengo não jogou bem. Para mim, o Flamengo jogou super bem hoje, né? Principalmente Arrascaeta e Gerson. O Wesley ficou um pouco ali acanhado, né? O setor dele estava bastante povoado, a verdade é essa. Mas para mim, um grande jogo do Flamengo. Venceu por 2-1, encostou ali já na parte de cima da tabela. Agora é focar no jogo de quarta-feira contra o Córdoba, né? Inclusive vai ter Pedro relacionado, né? A expectativa do torcedor flamenguista para a volta de Pedro. E é isso, né? Agora é manter o foco, manter o objetivo. Como a mídia falou aí, o Flamengo hoje tem um elenco. O Flamengo hoje não tem 11 titulares. O Flamengo tem vários jogadores titulares ali, para você ter noção. No segundo tempo entrou Everton Araújo, Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Michael, Bruno Henrique. Por aí você tira, né, pessoal? Para mim, só jogadores qualificados, né? Jogadores que podem entrar e podem desempenhar, né? Inclusive, Everton Araújo não vinha sendo nem usado. Entrou bem, é participativo, dominando a bola, controlando aquele setor no meio campo. Acho que a expectativa do torcedor flamenguista, vamos ser realistas, pessoal, acho que é uma das melhores possíveis, né? Como eu digo sempre, manter, esperar que os jogadores não sofram lesão. Ultimamente, vários jogadores do Flamengo vêm sofrendo lesão, é justamente isso, né? Intensidade do jogo, intensidade dos treinos, treino que a partir de agora esqueça, né? Vai ser, por exemplo, o Flamengo jogou hoje, domingo, amanhã talvez se represente já, amanhã deve ser folga pela manhã, à tarde já se representa, terça só um coletivozinho ali só para relaxar os músculos, né? Que na quarta já tem jogo, então não tem mais treino, agora é Felipe Luiz administrar como ele já vem administrando e vamos ver onde é que vai dar, né? O que é que a gente espera? O Flamengo manter esse mesmo padrão que teve aí contra o jogo do Vitória, né? Para o jogo de quarta-feira. Eu acho que é um jogo decisivo também, porque o Flamengo precisa ir largar com 2 vitórias na Libertadores. Eu acho que é importantíssimo, né? 2 vitórias, deixar os adversários para trás. Para mim, sem sombra de dúvida, o Flamengo, esse ano, pessoal, pode até não ganhar, né? Mas está jogando, está desempenhando um bom papel. A tendência é que no final do ano o Flamengo venha conquistar campeonatos importantes, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, né? Peço aí para você se inscrever no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.